Glórias a Deus, graça e paz da parte do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu já vou orar pela sua família. Meus amados, Deus diz para você, Ele quer achar graça, Ele quer que você ache graça nele. Deus tem graça para você. Eu sou tão errado, tão errado. Deus veio, nós achamos tanta graça em Deus que Ele mandou seus filhos pelos errados. É por isso que está escrito: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Deus tem graça para você. Em Êxodo, segundo livro da Bíblia, 33:12, e Moisés disse ao Senhor, um diálogo entre Deus e Moisés: eis que tu me dizes, faz subir este povo, porém não me faz saber quem há de ir comigo. E Deus vira para ele e disse: eu te conheço. Eu conheço teu nome, Moisés. Eu conheço tua vida. Deus diz para você. Ele conhece teu nome, conhece tua vida, conhece teus dramas, conhece suas falhas, suas fraquezas. Ele conhece. E ele disse: também achar-te graças aos meus olhos. Você pensa que Moisés era um santinho? Quando Deus disse para ele: Moisés, tu achou graça aos meus olhos. Moisés era um assassino, matou um homem. Moisés passou 40 anos no deserto e Deus foi lá atrás dele com esse diálogo aqui. Meus amados, viva a graça, descubra a graça que Deus tem para você. Descubra, meu amado, porque Ele achou graça de você. Agora, achou graça em ti. Ele tem graça para você. Agora, você precisa desfrutar dessa graça. E essa graça você só encontra em Jesus. Quando eu era católico, eu aprendi, eu fui ensinado, sabia a palavra de Deus, né? Fui manipulado, que eu tinha que adorar um ídolo chamado Maria das Graças. Não há graça em Maria das Graças. A graça é só em Jesus. Por isso que ele diz: a minha graça te basta. Ele não diz a graça da Maria, a graça do Zé, do Jorge, do Pedro, do João. Segundo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9. O apóstolo São Paulo estava com um momento muito difícil. E Deus, conhecedor da vida dele, dos dramas, Paulo orou a Deus 3 vezes e Deus vira para ele e diz: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando uma pessoa desfruta da graça de Deus, quando ela está fraca, aí é que ela está forte, porque Deus entra na batalha, na luta. Quando nós estamos fracos, sai o orgulho, a vaidade, o eu, meu braço, minhas habilidades, minha sabedoria, foge tudo. Por isso que Deus conduz a gente muitas vezes a beco sem saída, porque Ele quer que a gente desfrute da graça dEle. Você está vivendo um drama, você que ainda não é evangélico, é Deus te chamando para desfrutar da graça dEle. A graça que salva a alma. Efésios 2:8 disse: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de Deus, é um dom. Isso não vem do homem, é um dom de Deus. Aqui é a graça salvando nossa alma do inferno. Lá em Isaías 53:4, nós encontramos a graça da cura. Jesus levou todas as nossas
doenças e dores. Verdadeiramente Ele tomou sobre si nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. A graça que cura, Jesus já te curou, meu amado. Ele estava lá naquela cruz doente no teu lugar. Você precisa desfrutar dessa graça da cura. A graça que perdoa, que remove o pecado, Pedro 2,24, diz que Jesus levou naquela cruz os teus pecados. A graça que liberta, que protege. A graça, agora o que é graça? É o favor imerecivo de Deus. A graça que liberta o homem da bebida, do jogo, do adultério, lesbianismo, homossexualismo, do espiritismo, da macumbaria, da idolatria. Lá no Romanos 5,20 está escrito: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Moisés tinha o pecado de um assassinato. Davi também. Jacó enganador. Pedro sanguinário, falso. Saulo destruiu a igreja dos evangélicos. Todos esses homens. Elias pediu a morte. Isaías, Daniel, Jeremias, Ezequiel. Todos eles, meu amado, erraram na vida. Mas eles aprenderam a desfrutar da graça que Deus tinha para eles. Desfrute da graça, peça ajuda ao Espírito Santo. Deixa eu desfrutar da graça que Deus tem para mim. Assim diz o Espírito Santo. Pai amado e bendito, eu intercedo, sempre declarando, determinando e ordenando que tua graça alcance esses lares onde ainda não são evangélicos. Essa pessoa que está navegando na internet sem destino, infeliz, insegura, instável, insatisfeita, um vazio na alma. Ó Espírito Santo, derrama a tua graça nestas almas penadas, Deus. Visita as famílias, nossos familiares que estão ainda nas trevas. Manifesta a graça que dá luz. Você deu uma ordem que das nossas trevas você transformasse em luz com tua graça. Visita os lares onde precisa de uma cura. Essa mulher com câncer no seio, esse homem com câncer na próstata, esse homem com dor de cabeça, dor de coluna, dor no joelho e pernas. Eu repreendo esses espíritos do inferno de mentiras, que Jesus já levou nossas doenças. Eu oro em nome de Jesus. Graça e paz. Aleluia.